realidade hoje, né, cara? Como tem um grupo muito preocupado com essa postura diferente, a depender do ambiente, né? Se é na Barra, se é na Zona Sul, ou se é nas intermediações de uma comunidade, qual é o estado que nós chegamos hoje? O policial, ele não está abordando mais nem na Barra e nem na comunidade. Porque quando ele chega na comunidade, se ele aborda lá, ele é preconceituoso, ele é abusivo, ele vai tomar uma invertida por ele estar fazendo o trabalho dele. Beleza. Na Barra, ele não vai por quê? Porque aquele camarada ele pode ser ou morador, ou funcionário do morador, ou ele vai ter toda uma militância política para poder apontar o dedo para a polícia e proteger ele. Aonde nós estamos hoje? O moleque na favela, na intermediação da favela, rouba à vontade, toca os vai para Copacabana, para a Zona Sul, toca os também, porque tá protegido. E tá solto, meu irmão, entendeu? Os ratos estão soltos, fazendo a sacanagem e roubando tudo em todos os lados. A parte triste dessa história é o moleque honesto, trabalhador, que às vezes é humilhado, esculachado num bairro nobre ou pela própria polícia e se sente, traído, se sente esculachado por uma polícia e ele nutre nele uma raiva que ele tem razão em ter raiva, porque o moleque é trabalhador, sai lá da favela, o moleque é assaltado de manhã, o moleque trabalha, aí ele toma aquele esculachozão da polícia. Ao longo desses anos todos, cara, essas três situações levaram a sociedade e a insegurança e esse ódio, essa coisa sem solução do jeito que nós estamos, cara. Exatamente. Por isso tem que jogar uma luz aí, e o cinema tem essa capacidade. Joga-se uma luz. Vamos falar sobre isso? Vamos falar sobre os dois lados. O problema é que hoje no Brasil, principalmente a imprensa, só pega o lado da ideologia que favorece. Isso. Pega o lado só da favela. Só que não é assim, é para os dois lados. Porque tu concorda? Desculpa, Sandro. Tu concorda que o cara, ele não vai usar esse estado atual a favor dele, pô? Bom, vamos lá. Meu irmão, olha só. É injusto tu abordar um preto na Zona Sul só porque ele é preto. Lógico que é injusto. Eu também concordo. Só que eu sou preto criminoso. Né? Negro criminoso, como você falou, né? A gente usa a fala deles e aí eles podem. Aí se a gente fala é de respeito. Então, quero dizer o seguinte. Obviamente, nós temos respeito. Cor, raça, pra gente não importa em nada, né? Mas estamos usando o discurso militante. Preto pobre da favela. Beleza. Só que tem preto pobre na favela, honesto, 99%. Mas tem 1% de preto pobre na favela que vai usar isso para ir na Barra e na Zona Sul e não ser abordado. É claro. Porque quando ele for abordado, só porque eu sou preto, pobre, aquele escândalo todo. É isso aí. Mas isso aí é o resultado final de uma orquestração maior que está em curso, a gente vai falar sobre isso no outro tópico, proposital. Sim. Porque quando isso entra em vigor, respaldado pelo quarto poder, que hoje para mim é o segundo poder, acabou o problema. Porque a força de lei, ela cai por terra imediatamente. Sobre o risco, sobre a possibilidade de dar algum problema maior, é melhor a gente ficar aqui quietinho e ninguém fazer nada. E aí os caras ganharam, entendeu? E aí ganhou. Sim. Esse é o ponto. E aí, cara, é assim, que poder olha só, se nós tivemos um filme, né, lá em 2007, 2010, Tropa 1, Tropa 2, 2008, 2010, se nós tivemos outros filmes mostrando essa realidade, né, através do cinema, através da cultura, e a gente olha hoje um estado mais violento, mais injusto e tal, nosso trabalho aqui, né, cara, o meu no podcast, o teu no cinema, que poder que tu vê que a gente consegue para poder mudar isso para aqui 10, 15 anos, cara? Porque 10, 15 anos para trás só piorou, né? Mas aí é uma coisa que eu acredito muito, são os pequenos ciclos. Então, por exemplo, você aí no teu podcast, Glauber, você tem uma ferramenta na mão que fala com mais de 2 milhões de pessoas, né, que você está conseguindo formar opinião, sim.
você está conseguindo contribuir com a cognição de muita gente que entendia só de uma vertente, de um lado. Né? O teu podcast é importantíssimo, principalmente que quando ele começou, eu vi mais ou menos quando ele começou, né? Você trouxe questões que jamais foram faladas. Você trouxe aspectos de um lado e de outro. Então você está fazendo a sua parte. E eu procuro fazer a minha com meus seguidores, com aquilo que eu trago como ideia, não querendo ser o dono da razão, nada disso, mas exercendo. É aquela história do cara que está devolvendo a estrela para o mar, né? Isso. Pô, meu irmão, mas tu não vai conseguir. Cara, eu estou fazendo a minha parte. Então a gente não vai conseguir no macro, mas nas pequenas instâncias, eu acredito muito que a gente pode utilizar o nosso canal de comunicação para influenciar positivamente a sociedade. E quem sabe um jovem está ouvindo isso hoje, está ouvindo uma ideia de um policial convidado ou de uma pessoa que se levou aí, fala, pô, eu quero ser policial sim, eu acredito que eu posso fazer um trabalho legal. Né? Então, a gente forma opinião, a gente não é dono da opinião de ninguém, mas esse trabalho eu acredito, cara, que nas pequenas instâncias ele é fundamental, porque se a gente ficar calado, vai prevalecer a ideologia que eles querem. Eu acho que a gente vence essa guerra o dia que a gente mudar uma geração, né? Essa geração, com esse novo pensamento, tem que chegar numa organização que é fundamental para mudar a cultura desse país, que se chama Grupo Globo de Televisão. O dia que uma comunicação em massa tiver preocupação e valores que nem nós estamos apresentando aqui, a gente muda. A gente muda até o sistema, até a camada política nós mudamos. A nossa história é isso, né? O apoio da Globo fomentou o governo militar, né? Depois chamado de ditadura, de golpe militar, fomentou os caras limpas, não era isso? O movimento lá das eleições. Caras pintados. Né? Pô. Eu participei disso. Eu era do Pedro II, diretor do Grêmio. Eu estava na rua lá também. Então, fomentou a democratização, né? Então, o movimento... Direta já, exatamente. Teve todo o apoio midiático, né? Depois fomentou, né? E deu força para movimentos como Operação Lava Jato e tal, né? E hoje ele também dá força para esse movimento, né? De divisão, né? Entre povos, entre raças, né? Quando, por uma preocupação, que essa preocupação é até justa e legítima, a comunicação, ela fez uma distorção social onde um grupo tem que odiar o outro, né? Onde todo mundo que é da favela tem que ter raiva da polícia porque a polícia é opressora porque pega só o preto pobre da favela. Na Zona Sul, não. Então, cara, eu sei a história da Estrela do Mar, né, cara? Tem um monte aqui. Essa aqui eu devolvo pro mar. Essa eu tô salvando. Os outros eu não consigo. Mas agora, tem como a gente mudar isso, cara? Só com um filme, só com um podcast, sem a participação da Globo? Eu acho que não. Não, entenda bem. Aí você vai entrar no outro aspecto, que é o aspecto que eu já... Vamos lá. Tudo é uma questão de... Uma coisa é igual um elo de corrente, tá ligado uma coisa na outra. Quando eu falei de cognição, eu falei de entendimento. A cultura que existe hoje no Brasil é uma cultura muito voltada para entretenimento e distração. Pronto. Quando você está entretido e está distraído, você não consegue analisar a árvore que está na floresta. Tu só vê a floresta, tu não vê a árvore. Entendeu? E esse é um problema seríssimo. E o que acontece? Ao longo desse tempo todo, essa orquestração que hoje está em curso, né, ela foi muito bem programada. Eu já fiz aqui inúmeras lives no meu canal falando sobre isso. Então, se você quer entender realmente o que virou essa sociedade hoje brasileira, você vai ter que estudar Antônio Gramsci, você vai ter que estudar o marxismo cultural. Se você não entender isso, se você não conseguir entender isso, a gente vai ficar tocando aqui no efeito. E o efeito é aquela história cansativa que todo mundo vai falar, todo mundo vai ter razão, mas ninguém vai saber de onde vem. Para você tirar um problema antes que ele vire uma metástase, tu tem que arrancar ele da raiz. Tu tem que pegar a causa dele
e arrancar. Então, os veículos de comunicação e a emissora que você se refere, ela está diretamente envolvida num plano de uma agenda muito grande. Que eles sabem que eles comunicam hoje com 90% da população brasileira. Exato. Isso é um poder absurdo. Você muda a tendência, você faz. A diferença hoje é que, na época, na década de 80 e de 90, o veículo de comunicação era unilateral. Você ligava a televisão, o cara ficava falando um montão de coisa e tu não tinha como rebater. Não tinha como. Sim. Eu me recordo do meu Dindo discutindo com a televisão. Ele levantava, metia o dedo e falava, a gente ria pra caramba, porque não tinha o lado nosso do pensamento e a contraposição. Né? O Com o advento contraponto. da internet, exatamente, com o advento da internet em 2000, a gente começa a ter voz. Então, as narrativas que vinham sempre de uma forma unilateral começaram a ser contraditadas. Peraí, eu não penso assim, não. Eu não acho que é isso, não. Eu acho que é isso, isso, isso. E isso, de uma certa forma, houve um incômodo por parte desses caras que controlam tudo. Inclusive, a mídia faz parte desse conjunto. Então, o que eles querem fazer hoje? Ou você fala de acordo com a minha cartilha, ou eu vou bloquear o seu canal, ou eu vou mexer no teu algoritmo, ou eu vou te dar uma punição, ou eu vou te dar isso. Aí você teria que ter lido 1984, do George Orwell, né? Que o grande irmão vai falar ali do BBB, o que virou. Sim. Gente, isso está escrito há muito tempo. Acontece que a população brasileira está distraída, ainda está esperando. Qual é o próximo evento agora que vai ter? É Rock in Rio. Vai para o Rock in Rio, vamos gastar 800 conto lá no ingresso. Enquanto houver isso, o domínio, as situações, a relação polícia-comunidade, é tudo uma grande engrenagem. Então, o nosso aspecto, concordo com você, nós vamos jogar estrelinha para cá, estrelinha para lá. O único aspecto que eu trabalho nos meus canais, nos meus veículos de comunicação, é abrir a mente e expansão consciencial. A única forma de você fugir desse sistema e não ser controlado é expandindo consciencialmente, para você não ser um escravo mais do que eles projetaram a gente para ser. O resto é conversa.